Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição sobre a temática O Servo e as Multidões. Convido você a se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e a acionar o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Seus comentários, seu like e também o seu compartilhamento do vídeo nas suas redes sociais são muito importantes para impulsionar esse vídeo e ele poder alcançar muitas outras pessoas que precisam dessas reflexões bíblicas. Conto contigo. Invista recurso financeiro aí no canal, clicando no ícone do coração. Plante uma semente financeira no meu ministério e ela germinará e frutificará em sua vida. O textuário da reflexão bíblica de hoje está em Marcos capítulo 12, versículo 37, a parte B, que diz: E a grande multidão o seguia de boa vontade. Na verdade aplicado, o pastor Abinair Vargas, ele afirma que, como Jesus, seus discípulos devem lidar com as multidões com compaixão, discernimento e atenção. O texto de referência da lição bíblica de hoje é Marcos capítulo 3, versículos 7 a 11. Nesse texto mostra multidões de pessoas de várias localidades diferentes indo encontrar com Jesus com o objetivo de serem curadas de diferentes enfermidades ou libertas de alguma perturbação maligna. Para o escritor e doutor Laí Ribeiro, onde existe multidão, não há senso de responsabilidade. Isto porque, geralmente, quando uma pessoa ela está em meio a uma multidão, ela se sente anônima e faz coisas que sozinho ela não faria. Ou então, se houver assédio, realçando a importância ou a influência, a pessoa em meio a uma multidão pode ser tentada a atrair para si a glória que pertence a Deus, como ocorreu com o rei Herodes. Outro detalhe é a forma como uma pessoa ela age e reage em relação a quem estiver à sua volta, se com desprezo ou com atenção, se com indiferença ou com sensibilidade às necessidades da pessoa. Isso reflete suas crenças funcionais ou deficitárias que estão aí internalizadas, cristalizadas dentro de si. O comportamento de uma pessoa ele pode ser alterado, influenciado, corrompido ou mantido a depender da postura psicológica, emocional e espiritual que a pessoa ela adotar em meio às multidões. E é pelas ações e não ações práticas de uma pessoa que de fato a pessoa se faz conhecida diante de Deus e também das pessoas à sua volta. Estar em meio a uma multidão de pessoas é uma excelente oportunidade, o verdadeiro caráter de uma pessoa ser exposto, aprovado ou reprovado. Quem imaginava que Jesus ele seria afetado na sua maneira de ser por estar rodeado de multidões de pessoas se enganou redondamente, pois quanto mais as pessoas o procuravam, o colocavam à prova e reconheciam ou não a sua missão redentora, mais Jesus ele se destacava como uma pessoa centrada na sua missão, focada na vontade de Deus e disposta a fazer o que fosse preciso ser feito para amenizar o sofrimento humano em todos os seus aspectos físicos e espiritual. Jesus sempre estava atento às necessidades da multidão à sua volta, revelando assim o seu sentimento puro de compaixão com as pessoas, fruto aí da sua intimidade com Deus por meio da ação do Espírito Santo nele. Como se vê nos relatos de João Marcos, Jesus ele tinha prazer em servir ao reino de Deus para atrair as pessoas ao centro da vontade de Deus Pai. Ele fez isso com brilhantismo, promovendo curas e retorno à vida física, suprindo necessidades básicas de sobrevivência, libertando pessoas possessas pelo inimigo, calando os demônios e dando ordens a eles, interferindo e até alterando as leis da natureza, calando as autoridades políticas, militares e também religiosas, saciando a sede espiritual das pessoas com seu ensinamento. A sensibilidade de Jesus quanto às necessidades das pessoas e a disposição de Jesus de ser o instrumento pelo qual o Espírito Santo sanaria as necessidades das pessoas impressionava a todos. Quando Jesus ele disse aos seus discípulos, dai-lhe vós de comer, na primeira multiplicação de pães, e ao tomar os 7 pães, dar graças, partir e entregar aos seus discípulos para que eles pudessem distribuir à multidão que estava assentada no momento da segunda multiplicação dos pães, Jesus ele deixou claro a necessidade de os servos e servas do Senhor estarem envolvidos na ação divina para suprir as necessidades físicas, materiais, emocionais e espirituais das pessoas. Outra grande lição deixada por Jesus foi que somente a ação divina na vida de um ser humano comum pode condicionar esse ser humano comum a suprir as reais necessidades das pessoas que clamam por salvação
e por livramento. Considerando que o denário correspondia ao valor de uma diária paga a um trabalhador braçal, os discípulos de Jesus, eles disseram a Jesus em Marcos, capítulo 6, versículo 37, que eles precisavam do valor correspondente a 200 diárias para comprar pão para a multidão reunida. No entanto, Jesus, em uma ocasião com apenas 5 pães e 2 peixes, alimentou cerca de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, fora 12 cestos cheios que sobraram. Noutra ocasião, Jesus, ele com apenas 7 pães, alimentou cerca de 4.000 pessoas, provavelmente também sem contar mulheres e crianças. Portanto, depender de Deus é tudo na vida de um cristão genuíno. Jesus, ele estava no meio da multidão, mas atento às oportunidades, tanto em relação às pessoas que se manifestavam diante dele, clamando por algum tipo de socorro, como pela percepção espiritual de Jesus, que por ele estar cheio do Espírito Santo, ele conhecia o que se passava no pensamento e no coração das pessoas à sua volta, bem como o que precisava fazer para satisfazer as necessidades dessas pessoas. Ao pai que o procurou porque seu filho tinha um espírito imundo que se manifestava nele em certas fases da lua, Jesus expulsou o demônio. A mulher que o tocou no meio da multidão, crendo que seria curada do fluxo de sangue que sofria há 12 anos, Jesus, após curá-la, disse-lhe: "A tua fé te salvou, vá em paz." A Jairo, príncipe da sinagoga, que havia procurado Jesus para que ele curasse a sua filha e que foi informado por seus amigos que a criança já tinha morrido, Jesus disse: "Não temas, crê somente." Aos que queriam impedir o cego de Jericó de clamar a Jesus por misericórdia, Jesus mandou que o chamassem e ao cego disse: "Vai, a tua fé te salvou." Esses são apenas 4 de muitos exemplos aqui narrados pelo evangelista Marcos para motivar as pessoas a superar quaisquer impedimentos para ir a Cristo, falar com Ele e serem libertas de seus sofrimentos, de suas adversidades e aflições, pois Jesus, ele não perde uma oportunidade de abençoar quem se coloca na dependência exclusiva dele. Não permita que a multidão atrapalhe a sua busca por socorro. No exemplo aqui da mulher do fluxo de sangue, citado pelo pastor Abinaí Vargas, naquela época, uma mulher, no período do seu ciclo menstrual normal, ela era considerada impura cerimonialmente e ficava isolada até mesmo da sua família. Imagine aquela mulher que estava há 12 anos com um fluxo menstrual contínuo, apesar de ter gastado todos os seus recursos com os médicos, o quanto ela era desprezada, estigmatizada e abandonada à mercê da sorte. Ao ouvir as pessoas comentarem a respeito de Jesus, ela se interessou em procurá-lo, mas e a multidão que rodeava Jesus? Como superar naquelas condições de impureza cerimonial diante de todos, sem contar que as suas forças estavam quase se esvaindo devido ao longo período perdendo sangue? Como superar isso? Que exemplo de resiliência, que exemplo de superação. Veja o que a Bíblia diz sobre ela. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: "Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei." E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Caso aquela mulher tivesse entendido que a multidão seria aí um impedimento insuperável, teria talvez ido a óbito físico em decorrência daquela enfermidade. Tudo ocorre por meio da fé, seja a fé de quem precisa do milagre, de quem intercede diante de Deus por alguém ou de quem ministra a bênção de Deus. A fé sobrenatural em Deus é que condiciona a pessoa a superar as barreiras da incredulidade, da impossibilidade e dos impedimentos humanos e espirituais. Quanto às multidões que seguiam a Jesus, antes de destacar os tipos de multidões que se aglomeravam ao redor de Jesus, quanto à possibilidade de alguém atrapalhar os sonhos de outra pessoa, me permita aqui frisar que a única pessoa que pode de fato atrapalhar que os sonhos de Deus, que os projetos de Deus se concretizem na vida dela, é a própria pessoa. Caso essa pessoa deixe de permitir que Deus a ajude a superar o que for preciso ser superado. Jesus, como servo que serviu ao reino de Deus e às pessoas na condição de um ser humano comum, é o maior exemplo dessa verdade que eu estou dizendo. Pois a depender das multidões à sua volta, sua missão redentora teria sido um fracasso total, pois teria perdido o seu foco, perdido o seu objetivo.
Os próprios irmãos de Jesus, por inicialmente não acreditarem nele, desejaram vê-lo exposto ao risco de perder a própria vida física. É importante que o cristão conheça de fato as pessoas à sua volta e se prepare para, na dependência de Deus, dar sequência às suas vidas física, material, emocional e espiritual, sem se deixar ser envolvido por algo ou por alguém que o impeça de permitir que Deus o ajude a superar e consolidar sua missão na terra de modo eficaz. A primeira multidão de pessoas que estava ao redor de Jesus era a multidão de curiosos. E sempre haverá esse tipo de pessoas à espreita, ávidas por ver o que estiver acontecendo e sair aí fazendo comentários ou tirar proveito de alguma situação que possa lhe ser favorável. Essa multidão de pessoas, apesar de admirarem a doutrina de Jesus, a sua autoridade para curar os enfermos e também para expulsar os demônios, não queriam nenhum compromisso com Jesus. Por isso, não absorvia a sua mensagem e nem experimentava seus milagres. Tanto é que a narrativa do evangelista Marcos, ela evidencia que nem todos que vinham a Jesus eram curados ou libertos. Mas diz o texto, muitos dos que iam ter com Jesus eram curados ou libertos. Os curiosos, eles chegavam a atrapalhar outras pessoas que queriam de fato ver Jesus, ouvi-lo, tocá-lo e tornar suas discípulas. Ainda hoje, nós cristãos, nós corremos o risco de sermos atraídos a Jesus apenas por curiosidade, para colher algumas informações que forneça de base, ainda que distorcida, para fazer mexericos e contendas, para ter oportunidade de ganhar alguma disputa, ou ser atraído a Jesus sem preocupação com a necessidade de ter compromisso com Ele, com seus ensinamentos e com a sua obra. Entre as multidões que estavam ao redor de Jesus, havia também a multidão dos desprovidos, pessoas que deixavam de se preocupar com as necessidades básicas de sobrevivência humana apenas para buscar algum tipo de benefício pessoal imediato. Nos 2 episódios narrados por João Marcos, nos quais Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão, se Jesus os despedisse sem alimentá-los, eles teriam desfalecido pelo caminho. Jesus ele chega a comparar essa multidão de desprovidos a ovelhas que não têm pastor. Não fosse a atitude precavida de alguém levar para si pães e peixes, não haveria elementos a serem multiplicados para prover o que a multidão precisava. O pastor Abinai Vargas, ele ressalta em seus comentários que Jesus, por sua forma de pensar e de interpretar a vida, ele ia em socorro dos mais humildes, mas também atendia pessoas estáveis financeiramente falando para prover o que fosse preciso a elas. Além da multidão de curiosos, de desprovidos, havia também ao redor de Jesus a multidão de acusadores. Eram pessoas que, por medo de perderem a influência religiosa ou política, procuravam de alguma forma evitar que a fama, que a influência de Jesus crescesse entre os judeus. Esse tipo de gente sempre estava presente nas reuniões realizadas por Jesus e ficavam atentos a todas as informações que envolvesse algum fato ligado à pessoa de Jesus. Para essa multidão, o que menos importava era as pessoas terem suas dores físicas, emocionais e espirituais amenizadas. Pois em Jesus sanar quaisquer adversidades, sanar as situações aflitivas ou opressoras pelas quais as pessoas estavam passando, de revelar o verdadeiro sentido da lei e dos profetas que estava sendo distorcido e desvirtuado pelos escribas e fariseus, acabava desmascarando os escribas e os fariseus, desmascarando as autoridades da época, provocando perca de credibilidade e de influência deles sobre os povos. Por isso, eles procuravam descobrir um ponto fraco, pegar aí uma palavra de Jesus que pudesse ser usada contra ele e até mesmo corromper pessoas para difamá-lo e acusá-lo diante das autoridades. Pilatos e Herodes até voltaram a ser amigos ao se unirem na tentativa de encontrar alguma forma de sentenciar Jesus à morte pelas acusações que lhes eram impostas por seus acusadores. No momento que Jesus foi levado à júri popular, os principais dos sacerdotes, eles incitavam a multidão a exigirem a crucificação de Jesus em troca da libertação de Barrabás, que era um criminoso contumaz, perigoso e ultrajante. Satisfazendo aí o desejo da multidão de acusadores, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Infelizmente, esse tipo de multidão ele ainda existe na atualidade,
e pode estar presente em todas as reuniões cristãs ou enviar seus representantes. Esse tipo de gente ainda hoje não se preocupa em as pessoas serem abençoadas com o ensino e a aplicação das escrituras sagradas ou serem abençoadas por Deus nas áreas física, material, emocional, familiar e espiritual. Elas se preocupam apenas em estar em eminência, manter suas capacidades de influência, de persuasão e de controle sobre um grupo de pessoas que dão sustentação ao que pensam ou que pretendem fazer. Vivem gerando desconfortos com comentários maldosos ou comentários pretensiosos, acabam aí sendo pivôs de contendas, rebeliões e divisões dentro das igrejas. Assim como fez Jesus, não permita que esse tipo de multidão de curiosos, de desprovidos ou de perseguidores interfira na sua vida espiritual, te faça recuar dos propósitos de Deus para a sua vida, te impeça de você continuar sendo canal de Deus para abençoar outras vidas, ou faça com que você perca a sua comunhão com Deus e, consequentemente, a salvação da sua alma. O bom desses tipos de multidões é que elas dão oportunidades àqueles que são compromissados com o reino de Deus de se destacarem, pois eles passam a orar mais, a buscar ter maior conhecimento da palavra de Deus, a ter mais intimidade com Deus, a viver 100% na dependência dele. Observando o comportamento de Jesus, o servo e as multidões, vamos analisar agora 3 grupos diferentes de pessoas que também estavam entre a multidão que rodeava Jesus por onde ele ia e o seguia. Me permita frisar aqui que esses 3 grupos de pessoas destacadas nos evangelhos não estavam apenas rodeando Jesus, estavam seguindo. Por isso, elas se distinguiram das demais pessoas. O primeiro grupo de pessoas mencionadas pelo pastor Abinaí Vargas em seus comentários foram os 70 discípulos que foram destacados entre a multidão e foram comissionados por Jesus a irem de 2 em 2, fazendo a obra missionária, evangelizando os povos, as cidades, as aldeias e todos os lugares que tivessem acesso. Quando Jesus chegava nos lugares alcançados pelos 70 comissionados, as pessoas já haviam sido estimuladas a receber e a aceitar a sua mensagem. O estilo de vida das pessoas que formaram essas 35 equipes missionárias deveria ser coerente com a fé que eles estavam anunciando. Do contrário, colocariam tudo a perder. O significado simbólico do número 70, em relação a Moisés, que designou 70 anciões para compor o Sinédrio, que era o tribunal religioso da época, encarregado de interpretar e aplicar a lei mosaica, mais um ancião que presidia o Sinédrio, completando aí 71 anciões, pode apontar para o fato de Jesus, o verdadeiro profeta que seria levantado e que deveria ser ouvido, estar aí na liderança, presidindo essa nova equipe missionária de 70 pessoas, pessoas de confiança, estavam aí interpretando, divulgando e consolidando o projeto divino de redenção da humanidade. Sempre haverá pessoas leais e dignas de confiança que somarão no cumprimento da missão cristã de anunciar o reino de Deus a diferentes multidões que estão carentes de comunhão com Deus e de salvação da alma. Junto aos 70 missionários anônimos comissionados por Jesus, haviam também 12 discípulos que se destacaram de uma forma mais abrangente entre a multidão. Trata-se dos apóstolos Simão Pedro, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu e foram chamados por Jesus de Boanerges, ou seja, filhos do trovão. Também tinha Tiago, filho de Alfeu, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus e que por esse motivo, posteriormente, Judas foi substituído por Matias na equipe dos 12 apóstolos. Esses 12 homens, selecionados entre os demais e chamados por Jesus, foram preparados para liderar a igreja cristã que seria inaugurada no dia de Pentecostes. Por isso, eles receberam um treinamento mais intenso, participaram dos momentos privados da vida de Jesus e puderam ter experiências que outros não tiveram, com o objetivo aí de serem enviados, comissionados a dar sequência ao legado cristão construído e deixado por Jesus após a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, sendo os primeiros líderes do reino de Deus representado pela igreja cristã. Esse grupo de 12 apóstolos foram íntimos de Jesus, mas entre eles haviam 3 discípulos que se destacaram ainda mais,
não apenas entre a multidão, mas entre os 12 apóstolos de Jesus e foram ainda mais íntimos de Jesus. Trata-se de Pedro, Tiago e João. Somente eles tiveram o privilégio de entrar com Jesus, onde a filha de Jairo estava morta e ressuscitou. Foram com Jesus ao monte, momento em que puderam ver Jesus transfigurado, juntamente com Elias e Moisés. Acompanharam Jesus, indo mais adiante com ele orar no monte na noite da sua prisão. Esses 3 grupos, os 70 missionários, os 12 apóstolos e os 3 amigos íntimos de Jesus, revelam 3 diferentes níveis de experiências ministeriais de obreiros e obreiras que desempenham a obra de Deus na terra. A depender do comprometimento e da dedicação de cada um, sempre haverá aqueles que terão maior intimidade com Deus, desfrutarão de maiores privilégios da glória de Deus e também dos sofrimentos por amor a Cristo. É o desejo de Jesus usar seus servos e suas servas no meio das multidões de curiosos, de desprovidos e de perseguidores para evidenciar seus milagres e seu poder, que é capaz de transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Esteja atento, esteja atenta na dependência de Deus para evitar que os diferentes tipos de multidões venham a ser um empecilho para você desfrutar do melhor de Deus nessa vida e, por fim, da eternidade com Jesus. O pastor Abinay Vargas, ele ressalta que não importa os motivos que te levaram a seguir a Jesus. O que implica é que, mesmo estando em meio a multidões de pessoas, você busque ser a cada dia mais íntima de Jesus para poder experimentar em si o que muitas outras pessoas nunca vão experimentar. Esteja atenta às necessidades das pessoas à sua volta e procure supri-las sem se deixar ser mal influenciado, contaminado ou corrompido. Como servo de Jesus em meio à multidão, seja compassivo, seja compassiva, mas tenha discernimento espiritual para se manter no centro dos propósitos de Deus para a sua vida e para esta geração. Seja discípulo de Jesus e terá as condições de fazer outros discípulos, outras discípulas para Ele. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.